Olá, salve, salve! Está começando mais um Maconhômetro Ciência. Esse que é um projeto do Cannabis Monitor, em parceria com o Psicocult, da Universidade Federal Fluminense. Esse é o nosso programa de entrevistas, no qual o objetivo é ouvir os pesquisadores brasileiros que têm a maconha e a política de drogas como pauta de pesquisa. Essa é a nossa 13ª entrevista do ano, dessa série desse ano. E hoje nós vamos conversar com o médico veterinário e professor de endocannabinologia, Eric Amazonas. Uma pessoa da veterinária, né? Tentando aí cumprir com essa nossa interdisciplinaridade. Eu sou Marcos Veríssimo, sou antropólogo, pesquisador da Universidade Federal Fluminense, do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos e do Núcleo de Estudos em Psicoativo e Cultura, Psicocult. E junto comigo nesse projeto, né, tocando comigo aqui esse projeto de entrevistas, tá o Yuri Mota, que é doutorando lá na UF também. Vou colocá-lo aqui para dentro para a gente começar a nossa entrevista. O Yuri já está na área. Fala, meu velho. Salve, Veríssimo, beleza? Um salve, né, para geral, qualquer hora do dia que vocês estejam ouvindo, né? Queria dizer que é um imenso prazer estar aí com você novamente, Veríssimo, para essa nossa 13ª entrevista, né? E também para poder fechar esse ciclo aí da primeira temporada do Maconhômetro Ciência, né? Enfim, realizamos aí durante esse ano 3 entrevistas e agora finalizando essa primeira temporada com o nosso convidado Eric Amazonas. Bom, eu vou me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Yuri, eu sou bacharel em Política Pública pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente estou fazendo doutorado no programa de pós-graduação em Sociologia e Direito, na linha de Segurança Pública. E assim como o Veríssimo, sou pesquisador vinculado ao Psicocult, que é o Núcleo de Pesquisa sobre Psicoativos e Cultura, que é um subprojeto do INEAC, que é um Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos. Bom, essa nossa proposta aqui, né, do Maconhômetro Ciência, a gente tem o objetivo de dialogar com estudiosos dos mais diversos segmentos e áreas do saber, e aí tentar contribuir para um mapeamento da produção acadêmica sobre a maconha e a política de drogas na atualidade. Bom, a gente quer buscar compreender essa realidade a partir da perspectiva dos próprios pesquisadores. Então, nada mais justo do que convidá-los aqui para poder trocar uma ideia com a gente, né? E para isso, hoje a gente vai receber o pesquisador, professor e médico veterinário Eric Amazonas, que é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência Animal e Pastagens pela Universidade de São Paulo, e doutor em Genética pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, o Eric é professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina, professor de Endocannabinologia, Genética Veterinária, Melhoramento Animal e Imunologia Veterinária. E os interesses de pesquisa do Eric, ele vai poder falar um pouco mais para a gente, mas são sistema endocannabinoide, endocannabinologia veterinária e medicina veterinária cannabinoide. Bom, queria dizer, Eric, que é um grande prazer receber você. É uma honra aí para o Maconhômetro Ciência ter um nome de peso aí como você para poder fechar essa primeira temporada, né, de podcasts, de lives. Bom, e é isso, dizer que é um imenso prazer e uma honra recebê-lo. Boa noite. Boa noite, Yuri. Boa noite, Marcos. Beleza? E parabéns já de antemão ao Cannabis Monitor por todo o trabalho que tem feito. Eu tenho acompanhado desde 2018, pelo menos eu tenho acompanhado, não sei quando que ele iniciou. E já também parabenizo também o Psicocult, o INEAC e a Federal Fluminense por estar envolvido também nessa questão da cannabis e trazer a maconha para o lugar que eu acho que ela deveria estar. São 2 lugares que eu acho que ela deveria estar, né? Dentro da universidade, que acho que o lugar de maconha é na universidade, para a gente estudar, pesquisar e entender o funcionamento fisiológico, tanto medicinal quanto no uso adulto mesmo, porque também tem um efeito fisiológico. E também eu acho que a maconha, o lugar da maconha é na cabeça. se vocês me entendem. Então, botar a maconha na cabeça
o conhecimento na cabeça para a gente poder tomar qualquer atitude pessoal ou de política pública, né, em relação a esse tema das drogas e drogas, né, entre aspas. E eu acho que assim o nosso trabalho aqui tem sido focado na maconha, mas com uma visão muito maior de sociedade, em termos do uso de substâncias por seres humanos, por opção apenas, né? Então, eu acho que isso é necessário a gente ter esse debate, a gente debater o que é de fato a liberdade individual de cada ser humano adulto, né? Enfim, eu fico muito consternado com o fato de eu poder realmente ir na frente da prefeitura com 1 litro de veneno para rato, tomar na frente da prefeitura, morrer e saber que nesse processo eu não cometi nenhum crime. Mas se eu fumar um baseado na frente da prefeitura, eu vou ter cometido algum crime e posso ser preso. Isso não faz o menor sentido na minha visão. E, em parte, foi por isso que eu comecei a trabalhar com a cannabis e ajudar um pouco a fomentar esse debate de uma forma séria e lúcida. Né? Então, obrigado pelo espaço e é uma honra fazer parte do 13º episódio do ano. Valeu, Eric. Muito obrigado aí por estar aí conosco. Bem-vindo ao Maconhômetro Ciência. E, enfim, queria te pedir para falar um pouco da sua trajetória, né? Como é que foi essa sua trajetória até você se tornar um pesquisador que você é hoje nesse campo aí dos estudos da maconha? Cara, foi muito por acaso, assim. A minha formação acadêmica sempre foi na área de genômica, né? Sempre, desde que quando eu entrei na veterinária, eu entrei mais com a vontade de ser geneticista do que ser veterinário de fato. Então, eu busquei alguma faculdade que me desse essa oportunidade de estudar genética, acabei optando pela veterinária. E desde o segundo semestre eu sempre atuei na área de genética. Sempre fiz meus estudos dentro do Instituto do Departamento de Genética da URGS, lá em Porto Alegre. Depois fui para Exalc, em Piracicaba, também com genômica. Depois para Recife, fazer meu doutorado na mesma linha. E segui aí, em 2012, entrei na UFSC como professor. E até 2017 eu só trabalhava com genômica, era a minha área. Até que em 2017, o grupo de estudos de pequenos animais da UFSC, né, que é formado basicamente por estudantes, né, a gente, como docente, a gente só acompanha, mas o grupo é dos estudantes, e eles decidiram fazer um semestre todo dedicado ao estudo de o que eles na época chamaram de medicina veterinária alternativa, né? Que é a medicina não convencional. Esse nome está errado, eles entenderam isso já em 2017 mesmo. E eu olhei a lista de tópicos que eles iam abordar e eu senti falta deles discutirem psicodélicos em geral, especialmente a maconha, que em 2017 já era algo na medicina humana, já era uma realidade no Brasil, e inclusive já tinha famílias com habeas corpus, com direito de importação, lá atrás, né, em 2015, a Anne Fish e tudo. Então eu comecei a olhar o que eles estavam fazendo na medicina humana e trazer para a veterinária, que é basicamente o que todo veterinário faz quando estuda, né, porque boa parte do nosso rol de opções terapêuticas são medicamentos para uso humano, que não existem a versão uma versão para a linha veterinária, e a gente faz o uso da mesma forma com base no nosso conhecimento. Então eu passei a estudar isso e falei para eles, olha, é bom a gente começar a debater isso na faculdade. Então já que vocês estão com essa intenção de fazer um semestre todo dedicado a terapias não convencionais, né? Por que não tem a maconha, né, a cannabis envolvida? Então eles aceitaram, eles entenderam a ideia e colocaram um tópico de cannabis, né, na veterinária, e os estudantes mesmo que apresentaram o seminário. E assim, eu fico muito confortável em falar isso agora, assim, o seminário foi horrível.
né? Foi tecnicamente ruim. E no momento mesmo, eu estava assistindo e eu falei para eles, o seminário ficou muito a desejar, mas não é culpa de vocês, é culpa minha, como professor. Né? Porque eles estavam falando de uma terapia que eles, estudantes, não faziam ideia do funcionamento do sistema fisiológico por trás dessa terapia. Isso é culpa minha como docente, não é culpa deles. É culpa minha de estar numa instituição de ensino, numa faculdade federal de veterinária, e eles simplesmente desconheciam a existência do troço chamado sistema endocannabinoide. Então, é a mesma coisa que se você for fazer um seminário sobre o uso de fenobarbital sem conhecer a existência do sistema nervoso central. E foi essa a condição que eles se colocaram, assumiram esse compromisso, foram corajosos e realmente ficou muito a desejar. Então, eles pediram para eu fazer uma palestra para eles. Então, em novembro de 2017, eu fiz essa palestra. Eu também não tinha muito conhecimento, então de agosto até novembro desse ano, de 2017, eu sentei, estudei a fundo, fui atrás de literatura, como se diz assim, pesada, né, para poder fazer um seminário completo. E desde então, e na palestra, essa de novembro, eu não me lembro quem, eu preciso que alguém um dia escute isso e fale, fui eu, porque eu não lembro quem foi que falou isso. Alguém no fundo do salão aqui da faculdade, estava cheio, alguém perguntou, como faz para pesquisar? Como a gente consegue pesquisar isso no Brasil? E aí eu lembrei da lei 11.343, que está lá dizendo que, né, pode a União autorizar, blá, 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 que essa área toda, né? Aí eu pensei, basta um professor, né, de universidade ou um grupo de professores propor um projeto, escrever o projeto, submeter nos seus respectivos departamentos, aprovar e assim vai. Né? E quando eu fui falando isso, eu pensei, puxa, basta o professor. Quem é o professor que está falando? Eu sou um desses. Então, ao invés de esperar que outros docentes tomassem essa iniciativa, eu pensei, né, eu estou aqui fazendo isso, então por que não iniciar uma pesquisa com cannabis, já que a pergunta foi essa. Como faz para pesquisar? E eu livro falando para eles, basta escrever o projeto e submeter. Então eu fiz isso já no mesmo ano, escrevi um projeto, foi aprovado no começo de 2018, e aí eu comecei com a linha de pesquisa endocannabinologia e cannabis medicinal. E logo em seguida também eu botei a mão na consciência e pensei, eu estou como professor de uma universidade federal, formando médicos veterinários, e eu continuo mantendo ou colaborando para manter a situação que eu tanto luto contra e falo mal, que é formar médicos veterinários sem conhecimento de um sistema fisiológico que já conhece há pelo menos 30 anos. Né? Então, eu pensei, se eu tenho esse conhecimento e eu não posso mais negligenciar esse conhecimento aos estudantes. Então, no mesmo ano também, disciplina de endocannabinolohia, e eu pensei nela como uma disciplina de fisiologia do sistema endocannabinoide, não como uma terapêutica, não como uma disciplina de química. Né? Um pouco com medo da repressão que pudesse ter se eu falasse dos fitocannabinoides, né? Ou especialmente do THC. Né? Então, como eu não sabia como ia ser a recepção da disciplina, eu foquei na fisiologia, né? E eu mantenho até hoje, assim, como uma disciplina de fisiologia do sistema endocannabinoide. Eu não entro muito em terapêutica, também por uma razão de eu não ser clínico. Então, eu não acho muito ético da minha parte falar sobre clínica quando eu não sou clínico, eu não faço terapêutica. Então, eu entendo do uso da cannabis em animais, mas não entendo realmente de fenobarbital em animais. Mais. Eu estudei isso, mas não lembro mais. Então, eu prefiro que clínicos falem de clínica e eu foco na fisiologia. Então, o começo foi, na verdade, motivado, acho que como todo mundo, pela demanda de terceiros. Né? Foi estudantes que perguntaram
como faz pesquisa, o que é. Então, aí que iniciou. A única coisa que eu fiz foi alertar para os estudantes lá em 2017 que eles estavam olhando para novidades na medicina veterinária, esquecendo o que eu vejo que é talvez a maior novidade, né, de 10 mil anos atrás, uma novidade velha, uh, uh, que eu acho que a gente tinha que iniciar logo. Né? Então, que bom que a gente começou em 2017, porque eu vejo hoje, 2021, quem não começou ainda está muito atrasado. O mercado já existe, mundo afora, só no Brasil que não, mas o mercado já existe, tanto no uso medicinal humano, quanto industrial. Né? Já tem, esse mercado já existe e o Brasil, politicamente, negligencia, mas nós, dentro da universidade, a gente tem que entender o nosso papel de vanguarda e de inovação. E não importa se a lei diz que não é para tocar nesse assunto, a universidade tem que tocar nesse assunto. Se tem um lugar que tem que se tocar em assuntos proibidos, é a universidade. Né, que é se lá não pode, então não pode em nenhum canto mesmo. Então é assim que eu comecei e depois só as coisas foram avançando. Valeu, Eric. E de maneira mais geral, assim, para a galera que está ouvindo a gente poder ir em pesquisa, você pode explicar um pouco assim como que funciona o acadêmico, como que se constitui as pesquisas, enfim, que a gente viu lá que você tem uma trajetória grande também, enfim, com outros tipos de estudo, né, como você mesmo aqui citou. Então, se você puder dar um panorama geral para a galera que está ouvindo a gente, de como é que funciona a pesquisa na medicina veterinária, né? Quais são as principais áreas, enfim, de maneira bem geral, assim. A pesquisa com cannabis na veterinária, ela funciona exatamente da mesma forma que a medicina humana. O uso da cannabis na veterinária como terapêutica, ela se espelha idêntica à humana. Então, todas aquelas condições de doenças ou patologias que a gente já tem em cannabis ou pesquisas com a cannabis em humanos, o mesmo se aplica à veterinária. Né? Uma diferença que eu acho fundamental e que pouca gente está abordando hoje, eu ainda não iniciei também nessa área, é que a medicina veterinária abrange não só a terapêutica, né? Ela abrange também a produção animal, a produção de alimentos para humanos, né? Gado, suínos, aves, enfim. Então, essa é uma outra área de pesquisa extremamente promissora, que dá uma economia imensa e ganhos, né, para a economia brasileira, além de mudar um panorama, o paradigma de como a gente constrói a sociedade, ou as indústrias, ou as economias. Né? Então, até os anos 2000, o ser humano sempre construiu as suas economias com um forte apelo de destruição do ambiente, né? De exploração do ambiente e pouca construção de ambiente saudável. Eu acho que a cannabis tem um potencial muito bom para nos forçar a mudar isso. Né? Então, as pesquisas na veterinária, elas podem acontecer em qualquer área da saúde animal. O que você pensar em saúde animal, honestamente, qualquer condição de saúde pode ser pesquisada, o uso da cannabis, porque a gente já conhece bem o mecanismo de regulação da homeostase, né, os cannabinoides fazem. E a homeostase celular significa você tirar uma célula de uma condição de doença para uma condição de pleno funcionamento. Então, independente da patologia ou da doença, eu acredito que qualquer enfermidade possa se beneficiar com estudos nesse sentido. Então, eu adoraria ver a medicina veterinária no Brasil, de fato, abraçando isso. Eu acho que de 2020, do ano passado para esse, aumentou bastante o interesse nas universidades, nas faculdades de veterinária.
e eu acho isso maravilhoso. E eu acredito que quando isso começar de fato a acontecer de forma rotineira nas universidades, aí nós não temos mais, ninguém tem como segurar mais, porque a medicina veterinária ela está diretamente ligada à indústria, né? É um pouco diferente da medicina humana, que a indústria seria só a farmacêutica, quando está falando de uso medicinal, mas na veterinária a gente facilmente quebra isso, se a gente pensar na alimentação de animais de produção, por exemplo. Então, quem sabe a gente consiga colocar a medicina veterinária como um dos carros-chefes para a regulamentação real da cannabis no Brasil, ou quem sabe a discriminação total, a normalização e se possível, uma legalização. Esperança, né? Valeu, Eric. E, pô, obrigado por lembrar isso, né? Que às vezes é tão óbvio que a gente esquece, né? Que o lugar de pesquisar isso é na universidade, né? A universidade é o lugar, por excelência, da produção do conhecimento, né? Enfim, todos esses ataques que sofre, né? Por isso, né? É lamentável. Então é muito bom lembrar disso. E a próxima pergunta tem um pouco a ver com isso, né? Porque a gente gostaria de pedir para você falar um pouco como é que é o trabalho, né? Coordenando grupos de pesquisa, né? Como é a dinâmica do grupo, se é multidisciplinar ou não, né? Como é que é essa orientação acadêmica e caso tenha alguém que queira participar do seu grupo, o que tem que fazer para se aproximar, né? E se puder falar um pouco também sobre a sua atuação na SBEC, né? Que para quem está nos ouvindo que não sabe, é a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis. Enfim, é isso aí. Não sei se ficou muito abrangente a pergunta, mas é um pouco para falar de como são os trabalhos. A linha de pesquisa que eu coordeno, ela agora que ela vai começar a captar as pessoas para trabalhar junto dentro dela, porque de 2017 para cá, no meu campus aqui, eu sou o único professor que de fato está trabalhando com isso, né, com cannabis. Então eu trabalho muito com pessoas de fora da UFSC, com outras universidades, ou com pessoas que não estão nas universidades, né? Nesses 3 anos, de 2017 a 2020, eu basicamente trabalhei mais com pessoas que estão fora de universidades, né? Com o Fábio Pet Cannabis, com o João Lourenço, a casada André, lá do Veterinary Cannabis no Colorado. Depois com a Abrace e as associações todas, a própria SBEC. Então, a linha de pesquisa ela tem andado um pouco com um freio de mão puxado, um pouco por receio meu de represálias, né? 2018 a gente teve as eleições, 2019 a gente começou essa era bolsonarista absurda, então eu passei um tempo meio que preservando meus estudantes, por exemplo, especialmente os alunos, porque eles eram perseguidos, né? Eles não têm as costas quentes que um docente tem, né? Então um docente vira pesquisador de maconha, né? Um estudante vira um maconheiro apenas, na visão geral. Então eu andei com um freio de mão bem puxado nisso, mas agora, né, que a bolha deu uma estourada, agora estou reunindo vários docentes no Brasil, na Unesp, no Rio, no Piauí, Uruguai, Estados Unidos, Nova Zelândia. Então agora de fato, o pessoal está entrando na linha de pesquisa e agora vamos de fato começar a fazer pesquisa mesmo, né? Gerar ciência, né? Até então, muita gente me tem como pesquisador da cannabis, mas basicamente o que eu fiz foi ser um estudioso, não um pesquisador, não alguém que produz ciência, né? Então, ano passado a gente fez um estudo com o pessoal da linha de frente da Covid, junto com a adoção absurda por causa da movimentação da Anvisa no começo desse ano. Foi justamente quando estava indo a entrega dos óleos para os participantes. Então, infelizmente, a política brasileira acabou com essa pesquisa, mas tem várias outras agora para sair para o ano que vem. Esse ano
4 pessoas, né, 4 veterinárias foram aprovados de pós-graduação em medicina veterinária convencional e integrativa, aqui da UFSC, de Curitiba. Esses 4 para fazer projetos que envolvam a cannabis. Então, com dor, com estudo dos sentidos em animais. Então, ano que vem, agora sim, de fato, a gente coloca a pedra fundamental da produção de ciência no campus e no contexto veterinário. Na SBEC, a minha atuação de 2018 para cá tem ficado muito aquém, porque eu fiquei muito tempo. Eu perco muito tempo com a UFSC. A UFSC me demanda muito tempo e eu não tenho conseguido colaborar, né, Eric, assim, diretamente com a SBEC. A minha colaboração tem sido muito através de terceiros. Eu ajudo alguém que via SBEC me pediu alguma ajuda, mas eu não tenho mais contribuído com a SBEC de fato. Né? A SBEC é talvez uma das organizações mais importantes no Brasil nesse sentido de divulgação e produção de estudos em torno da cannabis. Se não me engano, eles iniciaram apenas para a função medicinal, né, tanto humana quanto veterinária, mas hoje ela já é bem maior, já abriu, né, para muito mais coisas além do uso apenas medicinal e é de fato aquilo que o nome diz, né, Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis. Ponto. Né? O uso dela, aí, pelo que cada projeto, cada linha de atuação ou interesse de estudo então, infelizmente eu não tenho conseguido ajudar muito, né? Mas espero que agora, ano que vem, eu vou conseguir dar uma reorganizada aqui na minha vida, nos meus afazeres e as demandas e focar para conseguir ajudar todas essas entidades, né? Colocar a UFSC para ajudar isso, né? Porque até então tem sido o Eric e não a UFSC que está ajudando. Então é hora de eu colocar a universidade para ajudar, então eu me libero para conseguir ter também essa mobilidade de auxiliar SBEC ou outras associações ou quem quer que, ou outras universidades também. Eu acredito que na virada do ano 2022 vai ser um marco em que universidades vão de fato começar a trabalhar e não apenas pessoas, né? Não o Eric, assim, várias pessoas vão contribuir. Eu espero que em dezembro do ano que vem a gente tenha um outro papo bem diferente, já com um cenário bem melhor, né? Tanto político quanto social. Show, Eric. Em relação a essa linha de pesquisa aí que está se consolidando, o desejo é boa sorte, né, e boa nesses empreendimentos acadêmicos, né, e que essa linha de pesquisa se consolide de forma positiva, né. Bom, Eric, no começo da nossa conversa, você está ministrando, né, aula sobre o tema, né, então eu queria pedir para você falar um pouco mais dessa disciplina, né, de endocannabinologia e cannabis medicinal na grade curricular do curso de medicina veterinária, no qual você atua como docente. Né? Como é que foi esse trâmite burocrático? O que você teve que fazer aí para a disciplina entrar no ar? Cara, foi impressionantemente assim, fácil até. Né? Talvez eu tenha um privilégio de estar num campus novo, né, da universidade. A gente não está em Florianópolis, a gente está em Curitibanos. O curso foi criado em 2012, né, o curso de veterinária, foi quando eu entrei. Eu entrei uns meses antes de chegar a primeira turma. Então, o campus é menor, todo mundo se conhece, os departamentos eram menores. Se não me engano, quase todos os docentes do meu departamento estavam na minha palestra, né, lá. Então, foi um pouco mais fácil do que eu achei que seria. Então, o que eu fiz? Eu olhei a grade curricular do nosso curso e olhei as disciplinas optativas, né? E tinha lá já uma disciplina chamada fitoterapia
e homeopatia veterinária. Então eu pensei, eu vou criar uma disciplina de endocannabinoidologia, né, para estudar a cannabis, e tramitei isso dentro do departamento, e o departamento aprovou, né, porque eu fiz naquele esquema de focar na fisiologia do sistema endocannabinoide. Então, mesmo que eles quisessem impedir, né, se eles tivessem alguma intenção de barrar ou de contestar, eles não teriam argumento para, porque, né, eu estou falando de fisiologia. Então, se a gente fala em sala de aula de receptores opioides, né, e isso é normal, a gente fala de receptores nicotínicos e tudo mais, então a gente pode falar de receptores canabinoides, certo? Então, ficou tecnicamente impossível de achar um argumento para barrar, né? Mas mesmo assim, eu acredito que não barraria. Então, aprovou a disciplina de endocannabinoidologia, eu resolvi abrir uma disciplina que já existia, né? Para assim que foi aprovado no departamento, para iniciar apenas no outro semestre. No semestre no último semestre de 2018, eu já ofereci a disciplina de fitoterapia e homeopatia veterinária, né? Então eu fiz a fitoterapia baseada na cannabis. Da mesma forma como, por exemplo, a anatomia animal, a gente não estuda todas as espécies animais. A gente foca em cão, gato e boi, e o resto a gente faz essa apuração. A gente tem uma aula ou outra de particularidades, mas o grosso é cão e gado, né? Por exemplo. Então, fiz essa mesma filosofia, né? Vou falar de fitoterapia, que não é minha área de expertise. A minha área era a cannabis, então eu sei da cannabis, e a cannabis traz, né, métodos fitoterápicos ou traz a fitoterapia. E para a parte de homeopatia, eu convidei a NECA, que é a Patrícia Bricarello, que é uma professora veterinária lá de Florianópolis, que trabalha com fitoterapia e homeopatia há anos, né? Ela é fenomenal nisso. Então ela deu toda a metade do semestre de homeopatia. E então no segundo semestre, né, então eu parei de dar a fitoterapia e já entrou a endocannabinoidologia na grade, né, porque eu não ia me contentar com ter o conteúdo sem ter o nome, né, na disciplina. Eu acho que, além de passar o conteúdo, eu tinha a oportunidade de forçar, né, de colocar lá, vamos falar sim de maconha, está aqui o nome, endocannabinologia, está aqui a linha de pesquisa cannabis, está aqui, tem que escrever esses termos, tem que falar a palavra maconha, embora, né, Instagram talvez e YouTube da vida derrubem o vídeo, mas a gente tem que falar, porque simplesmente não é nada demais. Então, o processo foi esse. Então, se eu puder dar alguma sugestão aí para outras universidades, incluir disciplinas como essa, ou pelo menos incluído dentro das disciplinas de fisiologia, de semiologia, de terapêutica, de clínica. E quem puder ou tiver interesse, coloque uma disciplina mesmo com nome, né, para ajudar também a forçar a percepção social, né, dos políticos, dos acadêmicos, né, de que é apenas uma planta que jamais deveria ser proibida pelo simples fato de ser uma planta, e mais ainda, né, pelo fato de ter tantas possibilidades medicinais, industriais, econômicas, enfim, para o ser humano, né, e para os animais. Então, se tiverem medo de represálias, foquem na fisiologia, porque se a gente pensar em fisiologia, não tem argumento cabível para impedir que essa disciplina ou esse conteúdo entre na grade curricular. Outra coisa, a gente tem que lembrar que o sistema do endocannabinoide foi descoberto no comecinho da década de 80. Então já são aí 40 anos, né? 2020, 41 anos. É a minha idade, quase. Eu nasci em 79. Então, o que eu tenho de vida, o sistema endocannabinoide tem de conhecimento pela ciência. E não sei, se a gente precisa esperar uma vida inteira para que a ciência
entre na universidade. Geralmente é o contrário, ela sai da universidade, né, para a população. E nesse caso a gente está tentando colocar ciência na universidade. Enfim, então, coloquem ciência na universidade, por favor. Obrigado, Eric. Bom, aí a próxima pergunta tem mais um pouco a ver especificamente com sua produção acadêmica, né? Enfim, a gente sabe que você tem vários artigos aí publicados sobre a farmacologia canábica e também tem o livro Cannabis Therapy in Veterinary Medicine, Complete Kids. Então, fica à vontade aí para explorar do jeito que você quiser um pouco do conteúdo dessa produção acadêmica. Esse livro ele foi um marco na veterinária, eu acho. Né? Saiu em junho desse ano. Né? A versão a gente escreveu ele em junho de 2019. Né? Então, até o processo dele ser editado pela Nature, saiu por uma editora, a meu ver, talvez a mais importante editora científica do mundo, que é a Springer Nature, né? que publica, entre outras coisas, a Nature. Né? Então, tem um respaldo imenso. E foi um convite feito pela Casara, lá do Veterinary Cannabis, com o Steven Seaton, que iam ser os editores iniciais, para fazer parte de um grande time de veterinários e veterinárias extremamente influentes, de vanguarda, talvez os primeiros a pesquisar a medicina veterinária cannabinoide. Então foi uma honra imensa fazer parte. Eu confesso que eu cheguei a tremer um pouco nas bases, tipo, eu não estou pronto ainda para escrever um livro desse, né? Eu achava. Então, o foco do livro foi colocar em texto, né, aquilo que a gente tinha na cabeça. Assim, a gente está vendo que existem evidências científicas fortes para o uso na veterinária. Nossos colegas veterinários, ao contrário, diziam que não existia evidência científica na veterinária, apenas no uso humano. Né? Mas isso não faz muito sentido. Isso 90% da ciência veterinária vem da humana, né? Especialmente na terapêutica. É focado para o humano e a gente faz uso off-label de, se não me engano, 60% dos medicamentos, que é para o humano. Então, é meio que uma forma natural do veterinário pensar, né? Olhar para outra. Até porque a gente trabalha com várias espécies, né? A gente só não trabalha com uma única espécie de animais, né? Que é o ser humano. Então, é a única espécie que a gente não estuda, né? Assim, porque a gente vê, a gente não pode atuar. Todos os demais animais é de nossa competência. Então, a gente faz isso de forma natural. E todos os autores do livro tinham a mesma ideia. Como que a classe veterinária está dizendo que não tem evidência, se a gente está lendo um monte de evidência aqui e estudos robustos, e sim, existem essas evidências. Então, o foco do livro inicialmente foi o seguinte, tá, vamos parar de falar de um para um, quando alguém fala, não tem evidência para o uso na dor, não tem evidência para o uso em estresse, não tem evidência para o uso para os transtornos gastrointestinais, né? E falar, provavelmente, não, vamos fazer um compilado de tudo que a gente encontrar de evidência e de dados científicos, né, e relevantes, e vamos fazer um compilado com aquilo que a gente sabe. Então, eu participei de 2 capítulos, né, da farmacologia, né, e a interação com outros medicamentos e enzimas hepáticas, e na resposta imune e oncologia. O livro pega todo o espectro, pensado principalmente em cães e gatos, e como a gente tinha uma veterinária que entendia também de cavalos, acabou tendo um capítulo também que aborda o uso em cavalos. Então, a gente já está pensando numa segunda edição para outros animais, e devido ao fato do livro ter sido escrito em 2019, e muita coisa aconteceu ao longo da pandemia de divulgação científica que não faz o livro estar defasado ainda, né? Para sorte, algumas coisas a gente extrapolou através de fortes evidências científicas e não comprovações, né?
mas tem coisas agora que aquilo que a gente apostou foram comprovadas. Então, para nossa sorte, o livro não é ainda defasado, ele ainda serve como um excelente livro base, mas pessoalmente eu acho que ainda tem mais coisa para ser colocado. Então, quem sabe no próximo ano a gente não inicia uma nova redação de uma segunda edição, revista e ampliada. E eu espero que a Nature também queira publicar em português. Eu já me ofereci para traduzir todo o livro para o português, porque a gente sabe que nosso país não é forte leitor de livros ou de textos técnicos em inglês, né? Então, se tiver uma literatura em português, né? A gente tem o livro do João Lourenço em português, mas acho que esse livro, Cannabis Therapy, então, eu espero que saia uma nova edição logo. E, enquanto não sair, a ideia é seguir publicando artigos, né? Submetemos 2 artigos recentemente para revistas, né? Uma é uma revisão integrativa sobre a segurança e a eficácia do uso da cannabis em cães, né? Especificamente em cães. Então, a gente fez um estudo que foi feito com o Diego, que é do Ministério da Agricultura, lá de Porto Alegre, e o João Lourenço e eu. E espero que aceitem, né? A gente fez uma reunião de tudo que a gente tem de dados científicos, o que não tem evidência robusta, ou que os estudos não pode ser tomada conforme o desenho é experimental. Então a gente filtrou e até de conhecimento ou de publicação feita em veterinária para cães, né? Então espero que saia isso no começo do ano pela Cannabis and Cannabinoids Research. Espero. Valeu, Eric. Parabéns aí pelas publicações, né? E tomara que você consiga, né, essa publicação em português e também essa, né? Bom, agora pensando aí em um assunto um pouco mais extra-acadêmico, né? A gente viu lá que você atua e já atuou junto a diversas associações canábicas, né? Que são aí parte dos movimentos sociais do Brasil. Então, a gente viu que você teve uma participação, como você mesmo disse, né? Na Abrace, né, na pesquisa com profissionais de linha de frente na Covid-19. Bom, uma interação com a Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, que é a AMAM de Minas Gerais, a Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, né, a Abracan. E aí queria pedir para você falar um pouco mais como que se deu a sua participação e qual que foi o seu vínculo com esses coletivos. Eu tenho colaborado com as associações desde que eu comecei a trabalhar, né? Acho que a primeira associação com quem eu colaborei foi a Abracan, em Fortaleza, que logo que eu dei a minha primeira palestra, eles me convidaram para ir até Fortaleza, participar de um simpósio deles, né? De fundação da associação e conscientização da sociedade civil e da sociedade e dos políticos, né, da gestão, né, da prefeitura, do governo do estado, enfim, porque isso foi no começo de 2018. Então eles estavam, vamos abrir uma associação de maconha nessa cidade. A chance de ter represália é muito alta. Então eles foram chamando pessoas, né, que pudessem chegar e falar sobre o uso medicinal. Então, chamaram médicos, chamaram antropólogos, chamaram agrônomos. E eu, né, como veterinário, eu acho que a partir dali foi quando eu comecei a, de fato, ver uma forma que eu Eric, consigo colaborar com as associações, que é abrindo elas, né, indo a ajudar a elas iniciarem. Assim como a SBEC, né, eu não consigo ter muito tempo para, de fato, colaborar como uma peça interna das associações. Eu tentei com a AMAMI, né, que eu fiz parte dela internamente, mas também deixei a desejar no auxílio, né, na colaboração. Ano passado fundamos a Brafor, em Florianópolis, do qual eu saí agora essa semana também, porque, enfim, saúde mental, né? Eu tava com muita sobrecarga e esse ano eu passei vários burnouts assim, em sequência, né? Então, para que 2022 as coisas fluam, eu vou focar com a UFSC e através da UFSC
ajudar as associações. Então, a Abracan, eu fiz esse papel de ir e conscientizar a população ali na abertura. Logo depois, o Pedro da Santa Cannabis também me chamou para um evento da mesma forma, né, chamar a sociedade civil e anunciar a formação da associação. Depois a OBEC fez a mesma coisa lá na Chapada Diamantina. Agora eu vou ficar devendo alguns outros nomes aqui, espero que o pessoal não se ofenda, porque teve eventos que eu não sabia que era de fato uma inauguração de uma associação. Né? Eu achava que era só um evento, uma palestra para precisar, e dali nasceram as associações. Né? A Divina Flor também teve esse contato inicial. Tem um grande amigo meu que foi colega nosso aqui na USC, o Alejandro. Então eu estava lá, e aí em Campo Grande, na casa dele, para férias, e reuniu a Jéssica e a turma lá para ver como é que faz para criar uma associação. Então a gente conversou e no mês seguinte estava com a Divina Flor, que está hoje aí bombando e maravilhosa. Então hoje eu vejo o meu papel com as associações de colaborador, né? Eu acho mais inteligente da minha parte não fazer parte de nenhuma e auxiliar em todas que precisem. Então hoje eu estou UFSC, né? Estou 100% UFSC, sempre como eu sempre fui. E basicamente eu estou mais ligado agora ao movimento esse que é Cannabis Sem Fronteiras, que não é uma associação, não é nada, é um movimento. Então não vai ter CNPJ, não vai ter nada, é apenas um movimento. Quem quiser vir, vem. Né? Então fui convidado pelo Paulinho Coelho, né? um grande amigo meu aqui de Floripa, acho que todo mundo conhece o Paulinho. Esse movimento, vamos ajudar quem quer fazer a cena canábica acontecer no Brasil de uma forma orgânica, natural, sem rixas, sem brigas. O movimento é pela liberdade plena da planta. A minha força é a medicina veterinária, então, onde eu consigo falar, bater no peito e apontar o dedo na cara de um Osma Terra da vida, por exemplo. Então, ali eu posso tocar. Então, a minha função é essa. Eu entro no movimento para trazer a medicina veterinária canabinoide, e aonde eu tiver oportunidade também de abraçar áreas que não são da veterinária, ok, senão eu vou focar na veterinária, que ali eu posso encher o peito e falar assim, senta aqui que nós vamos conversar. Então, talvez o lobby do bem. Né? Valeu, Eric. Se teve o Ciência Sem Fronteiras que acabou, né? Bem-vindo aí o Cannabis Sem Fronteiras. Então, Eric, quais são os desafios de pesquisar sobre esse tema na área acadêmica em que você atua? Né? Há resistência, conservadorismo, oposição? Como é que a banda toca? A banda não toca. A dificuldade é, além de não ser preso, né? Que é um medo que sempre aparece. Todo mundo não tem medo de ser preso, não sei o que, né? Só para fazer um desvio aqui que acho que vale a pena. Muita gente tem medo de entrar nessa, medo de ser preso ou de sofrer represálias. Eu digo uma coisa, que sempre me pergunto: como você trabalha com veterinária e maconha no Brasil? Eu falo o seguinte: se você trabalhar com a verdade, tá tudo ok. Se você tua trajetória te der o direito de chegar na frente de um juiz e você abrir a boca e narrar do dia zero ao dia que você está na frente do juiz, só falar a verdade e mais nada, a verdade é a verdade, e essa verdade não gerar provas que te prendam, então você está no caminho certo. Você está seguro que não vai ter nenhum problema. Se você tiver que inventar alguma mentira para se esquivar de um juiz, por exemplo, provavelmente você está fazendo as coisas de uma forma errada, tá? Do ponto de vista de fazer pesquisa, não do ponto de vista de movimento pela liberdade da planta. Né? Então, em termos de pesquisa, eu faço da seguinte forma: penso apenas naquilo que eu sei fazer, naquilo que eu sou habilitado a fazer, que é a medicina veterinária. O único desvio que eu fiz foi exatamente a pesquisa da Abraça, que envolveu seres humanos e não animais. Né? Mas aí, obviamente, eu não faço isso sozinho, eu chamo os médicos e psiquiatras e psicólogos para fazer essa abordagem. Se eu tivesse sozinho, aí eu teria um problema sério. Então, mas é muito difícil, tanto do ponto de vista
que na legislação não tem nada que nos resguarde na veterinária. Então, não tem nem o sim nem o não, né? Dizem que a Anvisa não libera para veterinários, só que eu tenho um outro ponto de vista, né? A Anvisa não tem nada que falar comigo, né? Anvisa, comigo, não precisa falar comigo, porque eu sou veterinário, não sou médico, não atuo na medicina humana, né? A Anvisa fala sobre o uso humano de compostos. Quem rege a minha vida profissional é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É com eles que eu falo. Então, eles não negam nada, eles não dizem se eu posso ou não posso, né? Então, se não diz que não posso, é que nem uma placa, nem uma conversão, né, à esquerda. Se não tem uma placa dizendo proibido fazer a conversão, é sinal que pode, né? Então, eu atuo dessa forma. A Anvisa, milhares de vezes já falou, não, veterinários não podem prescrever. Paciência. Se a Anvisa não tem legalidade para dizer o que a medicina veterinária vai ou não vai fazer, ela não tem o direito, né, a legalidade de dizer não faça isso. Então, o primeiro ponto. Veterinários têm que lembrar que não é a Anvisa que trata da nossa vida profissional, é o MAP. Então, eu vejo muito veterinário fazer pedido para a Anvisa, para uso animal. Tá errado, né? Vai fazer o mapa, né? O mapa, por sua vez, diz que não tem provocações, ninguém está lá fazendo provocação para liberar o uso. É mentira, porque desde 2018 eu tenho feito esse pedido, tem sido negado já por 2 vezes. Então, eu sei que pelo menos duas vezes teve. A minha e a minha de novo. Tenho certeza que tem vários outros por aí. Então, o mapa mente quando fala isso, ou pelo menos ele falta com a verdade, eu não tenho o menor pudor de falar isso, porque isso é real, né? Mas uma grande dificuldade é, além da questão de obter produto, né, acesso a produto que a gente possa de fato fazer pesquisa, não é apenas pegar um produto de uma associação feito de forma caseira ou sem consistência, né? Pesquisa precisa de consistência, então precisa de extratos idênticos. Isso é extremamente difícil de se conseguir no Brasil, ou é caro demais. E importação também não é fácil. Estou agora tentando importar uma doação de 60 frascos de CBD, né? Não tem THC, é extrato de cânhamo, para uma pesquisa com a Federal de Santa Maria, agora do mestrado da Carolina. E tá indo super bem, tá, tipo, não tá barrando em nenhum ponto, mas é um processo que é feito para você desistir, né? Então, a ciência no Brasil, ela tá assim, né? Tá, em todas as áreas, ela é feita para o pesquisador desistir ou sair do país e fazer fora. Na cannabis é pior ainda, né? Tem toda a questão da falta de condições para a ciência em si e as barreiras que se coloca para o estudo da cannabis. E além desse, tem também uma dificuldade de encontrar parceiros para estudar. Então, de junho para cá, eu encontrei vários veterinários e professores veterinários que agora sim estão dispostos a estudar, de fato, fazer as pesquisas. Mas até então, eu não tinha parceiros, né? Um exemplo é aqui no próprio campus. Eu sou o único professor que fala ou que estuda a maconha, né? Então, a gente tem aqui 40, 50 docentes na área veterinária, agronomia, engenharia florestal, temos médicos, temos dentistas, temos esses docentes. Eu sou o único que trata da cannabis. Nenhum colega da agronomia, por exemplo, trata da cannabis. Nenhum colega de processamento de produtos vegetais trata da cannabis. Então, mais ainda do que o desafio legal, é o desafio de encontrar parceiros para fazer a pesquisa. Então, eu acho que esses são os pontos mais complicados. Recursos humanos é a coisa mais importante que a gente tem no mundo, na ciência e na pesquisa. Foi justamente esses que foi difícil de eu conectar, né? Docentes para fazer essa pesquisa andar. Então, de 2017 para 2021, até o começo de 2021, foi bem difícil isso. Agora, de junho para cá, as coisas viraram
Um pouco eu acho que tem a ver com o lançamento do livro. Que aí o livro, quando a gente tem um livro base, isso gera, isso facilita muito, né, a vontade, o interesse das pessoas em querer se aprofundar mais, tá tudo em um livro só. Né? E pela experiência que eu tenho também em algumas universidades de ver iniciando, às vezes a existência de um livro é que faz uma disciplina existir. Então, tendo um livro científico comprado, acho que isso fez o giro de não só as pessoas que já estavam no meio canábico me procurando, mas também agora docentes que nunca estudaram. Vou falar com o Eric para ver como ele fez, porque eu quero ingressar. E boa parte dessas eu estou auxiliando e trazendo para dentro da área de pesquisa para facilitar para todo mundo. Pessoas, né, interessadas, legislação e acesso, né, são os maiores entraves. Né. Na ciência, também tem outro dado que é o recurso financeiro, né, como um todo. Mas, como a cannabis é um produto riquíssimo e tem interesses globais aí, nesse caso específico, falta de recurso financeiro não chega a ser um problema. Né? Porque quando se você consegue emplacar uma pesquisa, tem muita gente interessada em doar produto e fornecer recurso financeiro para que a pesquisa avance. Graças a já. Valeu, Eric. Tem um curso que chamou a atenção da gente, que é o curso para novos prescritores. Aí, se você puder, como é que funciona o curso e qual curso que foi, né? Se você atua, qual foi aí a temática que você discutiu. E a importância também do curso, né? Sim, eu atuei um bom tempo no curso do Fábio San Juan, que é o Pet Cannabis, né? Que hoje é a associação. Se não me engano, por um bom tempo ele foi o único curso voltado para a prescrição de veterinários, né? Acho que já formou acho que até mil alunos já. Algumas pessoas fazem o curso 2 vezes, ou 3 vezes até. Já vi gente repetir o curso. Esses cursos são fundamentais, né? O curso do Fábio já está bem estabelecido, já tá acho que já 2 anos ou 3 anos de curso rolando, né? Quando eu comecei, ele já tinha acho que 10 anos de experiência clínica com cannabis, né? Além de ser paciente também. E, então agora ele deve estar indo para o 15º ano dele já de atuação na área. E eu atuei como docente, né? Sempre fui convidado para dar essa primeira aula introdutória para a galera entender a fisiologia, né? Para ele poder depois, em cima da fisiologia, ele poder fazer a abordagem terapêutica, né? Como ele é clínico, né? Então ele pega pesado na dosificação, ele tem a habeas corpus, né? Então ele dá um apanhado geral de como produzir em casa a sua própria medicina, né? Um pouco de cultivo, um pouco de extração, com o Max. E agora, em 2021, o João Lourenço também lançou o curso dele através da Red Cannabis Brasil, né? Red Cannabis Veterinária Brasil, que é uma rede, não é rede, né? Eu falo rede, mas é rede, né? De espanhol, rede, né? Que é sediada na Colômbia, mas tem braços em vários países da América do Sul, que é uma rede forte, que agora, recentemente, em novembro, realizou o 3º VetCan, né, que é um congresso veterinário cannabinoide, um dos maiores que reuniu, esse ano reuniu a nata mesmo da medicina veterinária cannabinoide. E eu sei que está saindo aí um novo curso, um novo formato de curso do João Lourenço para veterinários, que deve sair no começo do próximo ano também. E esses cursos são fundamentais para os veterinários terem aquilo que eles não tiveram na universidade. Na verdade, o que o Fábio faz, o que o João Lourenço tem feito é preencher a lacuna que a universidade tem deixado para trás. Então, e aí,
né, num contato muito mais próximo com os alunos, capacitar mesmo, né, dar ao veterinário a confiança, né, da prescrição, de iniciar essa abordagem terapêutica, né, e também a lembrança de que se você não está ainda confiante, calma um pouquinho, estuda mais e aí você entra, né, porque a cannabis tem um detalhe, ela é segura demais, ou seja, isso faz com que a gente afrouxe um pouco a, a visão, assim, a gente tende a negligenciar os riscos, né, os efeitos colaterais, porque realmente não mata, os efeitos colaterais geralmente são brandos, são leves, geralmente são autolimitantes, se você parar e não fazer nada, o animal volta ao normal. Então ela é segura demais, eu acho, então muita gente pode se achar pronto para fazer uma abordagem terapêutica com canabinoides, quando na verdade, de fato, não estejam ainda prontos, né, para isso. Então, sorte que ela é segura. Eu já vi gente, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, tomar abordagens terapêuticas iniciais que, por sorte, era a cannabis. Se fosse outra coisa, talvez os animais ou o humano poderia talvez ter uma consequência fatal, né? Então isso é importantíssimo. Embora veterinários não precisem de curso de prescrição para prescrever, né? Precisa conhecer, precisa estudar, pode ser de forma autodidata, como eu fiz, enfim. Você não precisa ter o curso para se tornar habilitado para, né? Basta ser veterinário. Mas eu recomendo fortemente fazer um curso desse, especialmente porque, tirando talvez estudantes meus ou de outros professores que são poucos no Brasil, a chance de você ter saído da faculdade sem conhecer nada desse sistema é muito alta. Então, não vale a pena você iniciar uma terapêutica na qual você não conhece a fisiologia do sistema onde essa terapêutica vai atuar. Então, como eu falei antes, se você não conhece, nunca estudou o sistema nervoso central, não use nenhum produto neuroléptico, porque vai dar problema. Então, sabendo que, muito provavelmente, você, médico veterinário, não se formou, não teve essa formação, você não tem esse conhecimento na cabeça, estude primeiro, depois se torne. Você mesmo que vai se dizer se você está apto ou não. Não é um documento, não é um diploma, não é 10 cursos. Né? Não adianta fazer curso e não fixar o conteúdo na cabeça. Né? O diploma não faz nada. Quem faz é você. Então, é você que tem que ter o conhecimento na cabeça, independente do diploma. Mas recomendo fortemente fazer algum curso, estudar para ver experiências de quem já faz isso. Porque, por mais que eu tenha conhecimento, eu sei que eu não passei pela mesma coisa que o Marcos e o Yuri passaram. Então, se eles tiverem experiências para repassar, né, vale muito a pena ouvir. Então, a gente tem aí pessoas com 10, 15 anos de estrada, outras com menos tempo, mas com uma intensidade muito forte de atuação na medicina veterinária caninoide. Então, vale a pena ouvir o que as pessoas que já fazem isso passaram, onde eles erraram, onde eles acertaram, para que a gente erre o menos possível. A gente tem que lembrar que tem uma vida do outro lado e erros podem dar algum problema, alguma consequência para essa vida. A sorte nossa é que a cannabis é segura. Talvez segura demais, mas ela é segura. A nossa sorte é isso. Obrigado, Eric. Quais são suas referências nessa temática, né? E quando a gente pergunta isso, né, para os nossos convidados, geralmente eles falam não só de referências bibliográficas que eles usam nos seus respectivos trabalhos, mas também no plano da cultura, da música pop e tal. E aí, então, se sinta à vontade para falar para a gente aí, tanto no plano acadêmico quanto no plano não acadêmico, né? Quais são as suas referências? Assim, sempre tem alguma coisa que leva a gente, né, a pensar aquilo que a gente pensa. Então, diga lá.
Vou começar para a área acadêmica, né? Na cannabis. A primeira referência que eu tenho como lá em cima é o Ítalo Russo. E Ítalo Russo foi um pesquisador que eu conheci, né? Via as palestras dele ou artigos e a abordagem que ele tinha me fez tentar entender melhor. E eu acho ótima a forma como ele aborda, né? Essa questão do. Ele foi um dos que iniciou esse entendimento, ou expandiu o entendimento do efeito comitiva da cannabis, ferrenho defensor do uso de óleos completos, né, e integrais, embora ele estivesse também na GW Pharma, né, que fez isolados e tal, mesmo assim ele defendia fortemente. Então, ele é uma referência. A Casara André, da Veterinária Cannabis, que foi quem. Eu acho que ela que fez eu chegar aonde eu cheguei hoje, né? Talvez porque quando eu iniciei, eu vi a necessidade de eu fazer um curso desse, né, para prescritores. Então, a Casara tinha recém-iniciado um programa um curso para conselheiros, né, canábicos, para veterinários, que na época, no Colorado, eles estão em Denver, né, no Colorado. Na época, eles já havia a legalização plena, né, para adulto e tudo mais, porém, veterinários não podiam usar, isso estava na lei. Né? Veterinários não podem prescrever. O que acontece numa situação dessa? Né? Que foi assim, aliás, foi assim também que eu comecei a fazer um pouco de clínica, né? Os tutores vão ter acesso ao medicamento e vão dar para os seus animais. Então, compete ao veterinário entrar nesse meio do caminho e impedir que o tutor faça algo que leve a dano para os animais. Então, fui fazer esse curso, ela me chamou para ser docente, e é uma referência imensa que eu tenho. Trina Rasa, Connie Mosley, aí a lista vai ser imensa nessa área. Então, já vou pular para a área social, assim. Social, para a área cultural, enfim, para outras áreas. Também é bastante. Na vida, eu tenho muita referência de música, né? Eu sempre toquei, sempre vivi com fone de ouvido. Eu sempre prestei muita atenção nas letras, né? Nas canções, no que tá sendo dito. Então, letras como bandas como Pink Floyd, Jethro Tull, Yes, Black Sabbath também, tipo, contestando o sistema, batendo contra, esfregando na nossa cara o que está errado. Planet Hemp também é uma referência imensa que eu tenho. Eu costumo dizer que acho que eu conheço bem todas as letras deles. Acho que só tem uma frase que foi mal colocada. O resto tudo tá perfeito. Né? É a realidade nua e crua, mas só aquela frase, talvez, uma erva natural não pode te prejudicar. É a única coisa que, de fato, não faz sentido. Né? Porque, sim, plantas matam, enfim, né? Existem plantas matam. Então, talvez essa é a única frase mal colocada pelo D2, pelo Benegão, enfim. E é justamente essa parte que os negacionistas que usam muito a camisa amarela pegam, né? Sabe por que não fizeram? Então ele é a cobra, talvez natural, também mata. Então, talvez a única coisa que eles erraram ali foi essa única frase, de, sei lá, de 500 frases, 500 mil frases que esses rappers aí colocam, né? Essa sagacidade toda aí. Né? Então, aí quando eu comecei a estudar a cannabis, eu estudei muito com fone de ouvido. Então, eu fui muito, na época, em 2017, fui muito movido a Seiva Roxa, e aí as bandas de reggae, dub, ska, assim, que eu tenho seguido, assim, Ponto de Equilíbrio, Cidade Verde Sounds, Dub Attack. Então, essas letras foram entrando enquanto eu estudava e montava aquela primeira palestra que eu fiz em novembro de 2017. E, enfim, tá por aí, né? Outra referência só para eu lembrar aqui, um brasileiro que eu acho fantástico, esse é um cara que eu pago o pau mesmo, pra falar de gente viva, tá? Não de quem já foi como o Kalim, enfim, isso é óbvio, né? Mas, cara, o Siddhartha Ribeiro é uma pessoa que eu admiro demais, a forma como ele pensa, a forma como ele trata a realidade, assim, eu acho fantástico. Tive o prazer de conversar com ele pessoalmente uma vez só, mas é uma pessoa
que eu admiro demais, demais, demais a trajetória dele e o que ele faz, não só com a cannabis, mas com todo o mundo, todas as drogas, né? Ou os produtos, as coisas que fazem alterações de percepção, enfim. E também, né, o que ele está nos ensinando sobre o nosso próprio sonho. Acho isso fantástico, o que ele tem feito. Tem mais gente, mas acho que não vou lembrar agora. Valeu, não, tá ótimo. Grande lista que você fez. Bom, e aí a gente vai chegando na última pergunta agora, que é a seguinte: que dica que você dá aos aspirantes a pesquisadores, estudantes de medicina veterinária ou não, que se interessem pela área de cannabis específico, né? Por onde começar, digamos assim? Por onde começar? Vou voltar numa referência que é o David Gilmour, que é o guitarrista do Pink Floyd, que ele fala que para uma música sair bem, ela tem que estar aqui primeiro, né? Não é o dedo que faz a música, né? É a cabeça que faz. Então, o lugar de maconha é na cabeça. Então, primeira coisa, busque conhecimento, né? Bote conhecimento para dentro, entenda o que você vai fazer. Então, a primeira dica é estudar. Claro, estudar como? Tem as minhas aulas no YouTube, tem o Pet Cannabis, tem o João Lourenço, tem diversos cursos no Brasil e fora, tem a MVC da TAC, que é a Associação de Medicina Veterinária Cannabinoide Latinoamérica, tem a Rede Cannabis, que é a Rede Cannabis Veterinária, também tem um capítulo no Brasil, tem cursos o tempo inteiro, tem o Cannabis Monitor, que todo dia está postando 10, 15 posts diferentes, então hoje a gente tem como estudar até no Instagram, né? Eu acho o pior lugar para estudar, porque ele é muito limitado, mas enfim, dá para conseguir informações. E a dica que eu dou é, para veterinários, lembrar, Anvisa não fala com a gente, a não ser na importação, que é lá que ficou, mas no Brasil, veterinários não precisam olhar para a Anvisa, olha para o mapa, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Estudantes de veterinária, não aceitem mais que o curso de vocês não tenha esse conteúdo na grade curricular. Tem a UFSC como exemplo, podem usar. No meu Instagram aqui tem fotos do plano de ensino. Já tem uma jurisprudência, não é só o meu curso, não é só a UFSC que tem, já tem outras universidades tratando do tema, tem a UF, tem a Federal Rural do Rio, tem a Unicamp, tem a Unifesp, de longa data, desde a década de 80 ainda. Então, estudantes veterinários, vocês têm a obrigação de cobrar da coordenação do curso de vocês. Eu falo isso sendo um ex-coordenador de curso. Então, coordenador de curso tem que ser não pode ter vida fácil. Se tem algo errado, ele tem que ser cobrado, porque ele vai ter que levar para cima. E é assim, gestão é isso. Gestão pública é ser cobrado o tempo inteiro. Não aceitem se formar sem esse conhecimento. Então, você tem que estar na hora de não aceitar mais ficarmos esperando que o mundo avance e que o Brasil seja o eterno quintal do mundo, né? Eu tive agora recentemente no Uruguai, na Expo Cannabis, passei mais 10 dias lá também com a Nádia cozinhando na Udelar, e conversei com muita gente de empresas, associações, gente forte lá no Uruguai, e a impressão que eu tenho com todos eles aqui, realmente, o mundo faz de tudo para a América Latina, para colocar a América Latina no seu devido lugar que eles acham que é ser o quintal deles. Então, até o Uruguai, que está tudo legalizado lá, tem dificuldades, né, porque o sistema, né, que é do hemisfério norte, faz de tudo para que a América Latina seja apenas produtor de insumo e importador de produto beneficiado. Então, eu acho que acabou, a gente tem que assumir que somos um país enorme, forte, o suficiente para não quebrar com tudo isso que a gente está vivendo desde 2015 e 2016. Então, eu acho que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Tudo isso que aconteceu, a gente ainda está aqui e desenvolvendo coisas. Né? Então, eu acho que está na hora de a gente pegar e dizer, não, esse país é meu, esse país é nosso, as regras são essas. Cannabis não é problema,
o mundo inteiro está legalizando, ou já legalizou, ou já normalizou, ou já descriminalizou de alguma forma, ou faz vista grossa, porque não vai dar nada. Então, eu acho que está na hora de a gente assumir isso, né? Assumir e tomar as rédeas. Queremos isso, vamos exigir isso. Então, como sociedade, temos que, que continuar a pressão. Como universidade, temos que fazer pesquisa. Como estudantes, temos que exigir que a universidade coloque esse conhecimento para dentro da grade curricular. São 40 anos de conhecimento. Não faz sentido. Chega a ser criminoso uma faculdade de medicina veterinária, ou de medicina, ou de enfermagem, ou de odontologia, não abordar sistema endocannabinoide na faculdade. Eu acho que hoje a gente pode até considerar como um crime de negligência do ensino ou algo desse tipo. Então, fica essa provocação, não é nem uma dica, é mais uma provocação. Venha junto com a gente, porque o movimento é esse, não tem volta. Todo mundo que está no meio canábico sabe que é impossível agora o mundo criminalizar, não tem mais volta, né? Já existe uma indústria acontecendo no país mais rico do mundo, já tem setor industrial. A China, que é a maior potência econômica agora dos próximos anos, nunca parou, sempre produziu cânhamo. Então é impossível hoje haver novamente uma produção global. Então, se o Brasil quiser continuar remando contra a corrente, é as pessoas que remem sozinho, porque a gente agora está com aquele motorzão forte lá no barco, eles que remem, que a gente vai atropelar. Espero, né? Valeu, Eric. Pô, queria aí, então, agradecer a sua participação, Eric. Enfim, máximo respeito, né? Como disse aí nosso camarada Ramon. Bom, deixo aqui meus agradecimentos, né, a todos que acompanharam essa live também, que ouviram, né, esse podcast aí através das plataformas digitais. Deixo também o agradecimento aqui ao Cannabis Monitor, principalmente na figura do Gustavo, né, que está aí na nossa produção e roteiro e bastidores e tudo mais. Ao INEAC, né, ao Psicocult, à UF, à UFSC. E para acompanhar mais de perto a atuação, né, do INEAC, do Psicocult, do Eric, fica aqui à vontade para poder seguir as nossas redes sociais. E a gente também aqui no Cannabis Monitor, para poder sempre aprimorar o trabalho e trazer, né, enfim, programas e conteúdos de mais qualidade. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo, que é o apoia.se/Cannabis Monitor. Então, se você pode, né, doar, fica aí o nosso pedido, né, que a gente usa aqui para poder melhorar mesmo a qualidade do nosso trabalho totalmente voluntário. E é isso, né, eu gostaria de dizer, Veríssimo, também para você, que foi um enorme prazer, né, tá aí nessa primeira temporada do Maconhômetro Ciência com você. Agradeço, né, a você e o Gustavo pelo convite, né, eu estava hoje me lembrando, quando vocês me ligaram, né, eu estava lá em Passa Quatro, quando vocês me ligaram, né, para poder fazer a proposta, né, pô, cara, a gente tá com uma ideia aí, vamos ver se dá certo, né, e deu super certo, finalizando a primeira temporada, enfim, com um nome de peso, né, o Eric aí que veio, deu um show aí nas entrevistas. Então, deixo aqui meu agradecimento, né, e dizer que eu me sinto muito honrado em estar com vocês nesse dia. Valeu, galera, boa noite, passo a palavra aí pro Marcos e pro Eric para a gente poder finalizar. Pô, eu que agradeço, Yuri. Pô, e o Eric também. Valeu, Eric, por essa entrevista, né? Acho que foi uma das maiores que a gente fez. Enfim, e é isso. Agradecer a audiência de todos e deixar aí para o nosso convidado essas palavras finais aí que ele queira fazer. Eu que estou honrado aí dessa uma hora aí. E agradeço e parabenizo ao Cannabis Monitor novamente, a vocês dois, a todo mundo que está no backstage, que isso é muito mais gente envolvida, ao INEAC, ao Psicocult, a UF e também a
a UFSC, que eu sou muito privilegiado. O diretor do centro aqui, o Juliano Nunes, ele tem apoiado muito, assim, e incentivado e parabenizado, assim. Eu não sei se isso é fácil de ver em outras universidades, especialmente nessa cena, mas tem dado uma mão enorme, assim, um apoio de ajudar a gente a avançar e achar uns caminhos para andar, né? Para a gente ter alguma coisa de fato. Então, esse trabalho todo que eu tenho feito não é fruto do eu sozinho, né? Talvez muita gente que não conheça tem colaborado de alguma forma, então colaborou ou colabora, eu sabendo ou não. Agradeço de coração a todo mundo que está nessa luta, nessa batalha. Eu espero que em 2022 a gente seja o país que a gente merece ser. Um abraço, galera. Valeu, abração, pessoal. Até a próxima. Saúde, Canadá. É nóis.